Minha sogra queima os pertences do meu filho porque acredita que eles são malignos, mas gostaria de saber o que ela pensa do meu advogado quando ele lhe envia uma conta de $10.000. Nem sei por onde começar. Minha sogra está sendo uma verdadeira dor de cabeça e agora eu não a suporto. Desculpe se estou divagando. Não consigo pensar com clareza, mas tentarei manter o foco o máximo possível. Eu tenho 37 anos, sou uma mulher negra casada com um homem branco, Chris de 42 anos. Estamos juntos há 10 anos e casados há 7. Meu marido é um grande homem, sem dúvida, porém não posso dizer o mesmo da minha sogra Margarete. Ela está longe de ser uma boa pessoa e tem um problema com a minha cor de pele. Não é o tipo descarada, é mais astuta que isso. Em vez de dizer algo diretamente, prefere usar comentários passivo-agressivos para mostrar seu descontentamento com a minha aparência. Ela sempre fazia elogios de duplo sentido sobre meu cabelo ou meu jeito de cozinhar e insistia em que eu lhe ensinasse sobre minha cultura de maneira condescendente. Não é que ela tenha se tornado assim agora. Ela sempre foi uma mulher patética. Desde que comecei a sair com Chris, ela me olhava com desprezo. A primeira vez que ele me levou para a casa dela, Margarete ficou surpresa que seu filho estivesse apaixonado por alguém tão negra. Ela comentou: "Quando Chris me falou sobre sua origem, eu esperava que você fosse, você sabe, um pouco menos morena, mas você acabou sendo tão. De qualquer forma, você é bonita." Então ela riu como se fosse algum tipo de piada. Lembro-me de suas palavras exatas até hoje. Foi tão humilhante. Enquanto estávamos sentadas conversando, notei que ela não conseguia tirar os olhos do meu rosto. Não pude evitar perguntar: "O que foi?" Ela sorriu e disse: "Estava pensando na sua rotina de cuidados com a pele e quais produtos você usa. Não deve ser uma tarefa complicada." Chris a olhou e ela acrescentou: "Quero dizer, você parece impecável, sua pele é tão brilhante. Deus não nos abençoou brancos com esse brilho, nós parecemos tão pálidos, não é?" Então ela riu para encobrir suas palavras cruéis. Foi muito desconfortável, mas o pai de Chris salvou o dia. Ele era a pessoa mais encantadora e compassiva que já conheci. Chris herdou essas qualidades dele. Seu pai me fez sentir confortável e disse que estava orgulhoso da escolha do filho. Ele era um ávido viajante, sabia muito sobre culturas, e acima de tudo, me respeitava e me tratava com dignidade. Por causa de Margarete, eu duvidava do nosso relacionamento o tempo todo. Quando Chris me pediu em casamento, a primeira pergunta que fiz foi: "E quanto a Margarete?" Ele disse que cuidaria dela e cuidou. Ele prometeu cortar todo o contato com ela se fosse isso que precisávamos para ter um casamento feliz e cumpriu. No início ela pensou que nosso relacionamento era apenas algo passageiro, mas quando Chris anunciou nosso noivado, ela piorou ainda mais. Embora não pudesse se opor abertamente, ela tentou manipular Chris dizendo que éramos culturalmente diferentes, que nossa próxima geração seria superficial e que sua cultura se diluiria. Ela chegou ao extremo de tentar emparelhá-lo com a sobrinha de uma amiga sua, apesar de saber que estávamos comprometidos. Apesar de tudo, Chris se manteve firme e nos casamos. O pai de Chris nos apoiou imensamente, mas Margarete estava ressentida com toda a situação. Ela brigava com o marido por nos apoiar, e até durante o casamento tentou nos ofuscar e fez todo o possível para arruinar o dia. Chris me apoiou e a colocou em seu lugar cada vez que ela abria a boca. Eu o amo ainda mais por isso. Depois do nosso casamento, Chris manteve contato mínimo com Margarete porque eu me recusei a ser seu saco de boxe. O pai de Chris costumava nos visitar de vez em quando, mas Margarete só esperava convites que nunca fizemos. Também não a visitamos. No entanto, quando descobrimos que eu estava grávida, as coisas mudaram. Margarete contatou Chris implorando para fazer parte de nossas vidas novamente. Ela disse que queria começar do zero e estar presente para seu neto. Chris achou que deveríamos dar a ela uma chance. Eu estava cética, mas decidi deixá-la voltar para manter a paz. Honestamente, no começo parecia que eu havia me enganado sobre ela. Durante minha gravidez ela foi surpreendentemente gentil, me enviava flores, comprava meus lanches favoritos e até organizou uma linda festa para dar as boas-vindas ao bebê. Ela expressou sua felicidade por eu estar carregando o herdeiro de sua família. Fez tudo o que uma sogra ideal faria. Pensei que talvez, só talvez, ela tivesse mudado. Mas então meu filho nasceu. Léo é meu pequeno anjo e por acaso tem a pele marrom escura, apenas alguns tons mais clara que a minha. Isso mudou tudo. A primeira vez que Margarete viu seu rosto se contraiu. Ela o segurou por menos de um minuto antes de devolvê-lo ao Chris dizendo: "Bem, pelo menos ele tem seus olhos." Eu deveria ter percebido na hora. Nos meses seguintes o comportamento de Margarete mudou. Ela parou de nos visitar. Pensei que ela seria uma avó participativa, mas seu comportamento refletiu o contrário. Meu sogro se tornou um visitante regular, levava Léo para passear e até cuidava dele em algumas ocasiões. Quando Chris perguntou por que ela estava ausente na vida de seu neto, ela disse que não queria me incomodar e que queria me dar tempo a sós com o bebê. Nas poucas vezes que nos visitou, ela passava o tempo relembrando a infância de Chris, como ele era branco quando bebê, ou fazendo pequenos comentários indiretos para mim. Dizia coisas como: "Como Léo se parece comigo, como nosso estilo de criação é diferente do seu. Como eu espero que você esteja ensinando a ele sobre o lado dele da herança." Não foi até muito depois que eu soube que ela estava dizendo coisas horríveis sobre Léo pelas minhas costas. Aparentemente ela disse aos familiares que o bebê nem parecia pertencer à família e que se sentia suja depois de tocá-lo. E outra vez ela comentou com a tia de Chris que estava preocupada com a forma como as pessoas tratariam Léo porque ele parecia excessivamente étnico. Chris ficou furioso quando soube. Ele a confrontou e ela jurou que nunca mais diria algo assim.
mas o dano já estava feito. Avançando para um ano atrás, quando meu sogro faleceu, Margaret estava passando por uma fase difícil. Desta vez ela veio até mim e se desculpou por seu comportamento passado. Disse que não tinha mais ninguém a quem chamar de família. Eu disse a ela que não tomaria decisão por Chris, ele podia decidir por si mesmo, mas que no que dizia respeito ao meu filho, ela não era permitida em sua vida. Durante os primeiros meses ela aparecia com frequência. Quando nos visitava eu levava Léo para o quarto ou o levava para passear. Gradualmente suas visitas diminuíram. Ela reclamou com Chris que era humilhante para ela ser excluída da vida de seu neto, então seria melhor se manter longe de nós. Chris às vezes a visitava ou a levava para almoçar, eu concordava contanto que ela não interferisse na minha vida. Tudo ia bem até a semana passada. Eu estava no trabalho quando recebi uma ligação da babá dizendo que uma mulher que afirmava ser a avó de Léo apareceu do nada. Imediatamente fiz uma videochamada para confirmar se era ela. Perguntei o que a trazia ali. Ela disse que queria passar um tempo com seu neto. Eu a deixei ficar, mas me senti muito desconfortável com toda a situação. Eu a monitorava constantemente através do monitor do bebê e nada parecia fora do lugar. Depois de um tempo Léo adormeceu e voltei a me concentrar no meu trabalho. Algumas horas depois recebi uma ligação frenética da babá. Margaret havia reunido todas as coisas de Léo e as havia incendiado. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A babá disse que havia tirado uma soneca no quarto de Léo depois que ele adormeceu e de repente acordou com um cheiro desagradável e fumaça vindo do quintal. Quando olhou pela janela viu Margaret queimando todos os brinquedos, jogos e até as roupas de Léo. Ela estava horrorizada com a cena, trancou a porta e me ligou. Ela achou que Margaret era uma ameaça para Léo. Meu coração gelou. Corri para casa tremendo de raiva. Pedi à babá que não deixasse Léo sozinho e que ficasse lá até eu chegar. Imediatamente liguei para o Chris e contei o que estava acontecendo. Pedi que ele se apressasse para chegar em casa já que seu escritório era mais perto que o meu. Alguém até ligou para a polícia ao ver uma mulher espeluznante queimando as coisas de uma criança. Quando cheguei à entrada da garagem vi fumaça saindo do quintal. Enquanto o Chris falava com os policiais passei correndo por todos e fui direto para o quarto do meu bebê para me certificar de que ele estava bem. Ele estava comendo seus lanches e a babá o mantinha ocupado para que ele não pedisse seus brinquedos. Depois de me certificar de que ele estava bem, saí e confrontei Margaret. Não hesitei por um segundo, embora os policiais estivessem presentes. Chris insistiu que conversássemos em particular depois que os policiais fossem embora, mas eu exigi uma explicação imediata de Margaret. Ela começou a chorar alto. Os policiais a advertiram e foram embora. Eu intervim pedindo-lhes que aprendessem por destruição de propriedade, mas Chris me pediu que o ouvisse primeiro. Peguei meu telefone e comecei a gravar. Filmei as cinzas na fogueira, a fumaça e o rosto de satisfação de Margaret enquanto ela tentava justificar suas ações. Eu sabia que não ia deixar isso passar facilmente. Depois que os policiais foram embora, Chris gritou para Margaret ir embora e disse que ela não era mais bem-vinda em nossa casa nem em nossas vidas. Ele disse que a havia salvado de ir para a cadeia, mas que ela não esperasse mais nada dele. Em sua defesa ela disse que estava tentando purificar a casa, os jogos e brinquedos eram malignos e estavam destruindo a mente de Léo. Além disso, a roupa que ele usava era vulgar e excessivamente colorida. Assim não se vestem os brancos. Ela acrescentou, e isso levou a uma briga feia entre nós. No meio disso ouvimos Léo chorando alto em seu quarto. Corremos para dentro e o encontramos sentado no chão chorando desconsoladamente. Ele estava procurando seus brinquedos e aos poucos percebeu que todo o seu armário estava vazio. Ele entrou em pânico. Foi tão difícil acalmar Léo. Quero dizer, ele não é um bebê, tem quase 4 anos, e vocês podem imaginar nossa angústia ao responder a ele sobre como todas as suas coisas foram queimadas. Chris e eu levamos às compras e compramos roupas essenciais e alguns brinquedos. Eu estava igualmente brava com Chris por não apresentar queixa contra sua mãe. Chris tentou se desculpar em nome dela. Eu disse que desculpas não serviriam, ela ia pagar por tudo que destruiu. Estimei que o valor total dos objetos que ela queimou rondava os $10.000, incluindo brinquedos personalizados, roupas, até uma linda colcha feita à mão que minha falecida avó havia dado a Léo. Embora Chris reconheça que as ações de Margaret são imperdoáveis, ele me pede para não tomar medidas legais. Ele diz que ela é uma viúva sem fonte de renda, que sobrevive com uma pensão e as economias do meu sogro. Quero dar uma lição a ela. Ela nunca mais voltará a fazer parte de nossas vidas, mas também quero que ela pague por suas ações. Vocês acham que seria muito duro fazê-la pagar os $10.000 pelos danos? Queimar os pertences de Léo cruza todos os limites imagináveis. Não se trata apenas da propriedade, mas do impacto emocional em nossa família e do senso de segurança em nosso próprio lar. Atualização. Fiz aquela bruxa pagar até o último centavo pelo que destruiu. Como mencionei na minha primeira mensagem, Chris era contra a ideia de apresentar queixa contra Margaret. Ele insistiu que a deixássemos ir desta última vez e prometeu cortar todo o contato com ela permanentemente. Eu disse a ele que obviamente ela estava banida da minha casa e das nossas vidas, mas que também precisava pagar pelos danos que causou. Isso não caiu bem para o Chris e ele tentou me convencer a desistir. Ele até se ofereceu para pagar ele mesmo todo o dano para que eu não tivesse que gastar um centavo para substituir as coisas de Léo. Eu disse a ele que não importava quem pagasse. No final das contas era o nosso dinheiro. Além disso,
Ela precisava enfrentar as consequências de suas ações. Isso causou atrito entre nós. Durou uma semana e às vezes pensei em abandonar a ideia e deixar passar. No entanto, cada vez que meu filho chorava por suas roupas e brinquedos favoritos que Margaret havia queimado, eu me enfurecia novamente. Finalmente contatei um advogado na semana seguinte e enviei uma carta oficial a Margaret exigindo $10.000 por danos. A carta deixava claro que se ela não pagasse a levaríamos ao tribunal, onde ela poderia enfrentar acusações criminais por destruição de propriedade. Eu tinha todas as provas para apoiar meu caso e sabia que era sólido. Os policiais podiam testemunhar sobre minhas alegações. Quando ela recebeu a notificação, ficou apavorada. Ligou para Chris chorando e implorando para que ele me fizesse desistir do caso. Ele disse a ela que estava fora de suas mãos. Então ela me ligou. Ela nem sequer estava arrependida de suas ações. Nem uma palavra de remorso. Ela disse: Sabe, se seu sogro estivesse vivo, estaria mortificado ao ver como você está me tratando. Ele a queria e respeitava muito. É assim que você paga a bondade dele? Eu respondi. Eu correspondi ao amor dele quando ele estava vivo. Você não merece nem amor nem respeito. E desliguei antes que ela pudesse me manipular mais. Meu advogado deu a ela 1 mês para pagar o dinheiro. Ela envolveu o tio de Chris para tentar me convencer a retirar o caso. Ela até criou uma história afirmando que um dos brinquedos de Léo pegou fogo sozinho quando a bateria explodiu, o que fez com que tudo fosse reduzido a cinzas. Quando essa mentira não funcionou, ela disse que Léo era viciado em jogos e por isso os queimou para disciplinar. Sério. Quem ela pensa que é para disciplinar meu filho? O tio de Chris, que conhece o comportamento de Margaret, ainda assim me pediu que deixasse as acusações para o bem da paz familiar. Eu me mantive firme e não cedi. À medida que o prazo se aproximava, Margaret começou a pedir dinheiro emprestado a todos para pagar a dívida. Alguns familiares contribuíram, mas nem chegaram à metade da quantia. Quando Chris soube disso, se sentiu mal por sua mãe estar pedindo dinheiro emprestado para nos pagar. Ele estava chateado comigo. Então eu disse que se ele sequer pensasse em ajudá-la financeiramente, dormiria no sofá indefinidamente. Então ele não o fez. Finalmente Margaret não teve outra opção a não ser vender uma relíquia de família para juntar o dinheiro. Era uma valiosa peça de joalheria que havia estado em sua família por gerações. Quando eu soube, não senti nenhuma pitada de culpa. Depois disso, ela se tornou abertamente hostil. Ela diz a todo mundo que eu arruinei sua vida e a obriguei a se desfazer de sua preciada relíquia. Chris está amargurado por toda a situação. Ele acha que talvez eu tenha ido longe demais, especialmente porque Margaret é uma viúva sem ninguém em quem se apoiar. Mas eu não vejo dessa forma. Ela sabia que estava destruindo coisas que não lhe pertenciam. Se ela não queria ou não tinha como pagar por elas, não deveria tê-las destruído. Por que ela deveria sair impune só porque é mais velha e viúva? Admito que isso abalou meu casamento, mas neste ponto a prioridade é Léo. Não sei se fiz a coisa certa, mas pelo menos me defendi e defendi meu filho. Não deixei aquela bruxa nos pisotear. O comportamento dela não foi um erro, foi cruel e deliberado. Atualização 2. O último ano foi difícil. Não pensei que chegaríamos a este ponto. Deixem-me começar de onde parei. Durante semanas depois que o assunto foi encerrado, Chris ficou distante comigo. Claramente ele não estava contente com a forma como as coisas terminaram, mas com o tempo ele cedeu. Tivemos longas conversas onde expliquei exatamente como me sentia, que não ia permitir que sua mãe me desrespeitasse ou me manipulasse nunca mais. Ele admitiu que estava em conflito. Por um lado, ele concordava comigo que o comportamento de Margaret era indefensável, mas por outro lado, ela ainda era sua mãe e estava sozinha após a morte de seu pai. Eu disse a ele diretamente: Se você se sente tão mal por ela, vá vê-la, mas ela está banida desta casa e não tem permissão para ver Léo. Estou falando sério. Ele prometeu que não a deixaria se aproximar de Léo, mas também disse que ele também não a veria por um tempo. Eu acreditei nele. 2 meses depois que Margaret pagou, descobri que Chris estava se encontrando com ela em segredo. Ele não me disse diretamente. Eu deduzi porque ele começou a sair cedo nas manhãs de sábado dizendo que ia dar um passeio ou fazer compras. Chris não é uma pessoa matinal, então a mudança repentina em sua rotina fez com que meus alarmes disparassem. Eu deixei passar nas primeiras vezes, mas um sábado a curiosidade me venceu. Depois que ele saiu, preparei Léo e o segui, e cheguei diretamente ao apartamento de Margaret. Não o confrontei imediatamente. Em vez disso, esperei que ele voltasse para casa e perguntei: Então, como foi seu passeio? Ele me olhou diretamente nos olhos e disse: Bem relaxante. Relaxante? Que mentiroso! Não perdi a calma imediatamente. Eu disse a ele que sabia que ele estava vendo Margaret e ele ficou pálido. Ele tentou se defender dizendo que só queria se certificar de que ela estava bem porque estava lutando emocional e financeiramente. Me senti traída. Me desmanchei e perguntei: Você está escolhendo consolar a mulher que queimou os pertences do nosso filho? Ela poderia ter machucado Léo. Você percebe isso? O que teria acontecido se a babá não estivesse lá e Margaret tivesse machucado seu filho? Ele tentou se justificar, mas eu não aceitei. Eu disse: Se você quer continuar vendo Margaret, essa é sua escolha, mas é melhor você não trazer essa energia para minha casa. Foi um confronto feio, para dizer o mínimo. No final, Chris concordou em parar de vê-la para o bem do nosso casamento, mas o dano já estava feito. Eu não conseguia me livrar da sensação de que ele estava priorizando ela em vez de nós. Uma semana depois, Margaret enviou uma carta endereçada a Léo. Ela devia saber que eu não a deixaria se aproximar dele, então esta era sua nova tentativa. A carta estava cheia de passividade e agressividade disfarçada de afeto. Ela escreveu coisas como: A vovó sente muito sua falta, mas infelizmente a mamãe não quer que nos vejamos.
Espero que você esteja sendo um bom menino e lembrando dos valores que tentei te ensinar, mesmo que a mamãe não os entenda. Quando mostrei a carta a Chris, ele argumentou que era inofensiva. Ele disse: Ela só está tentando manter uma conexão. Eu rasguei a carta na frente dele e a joguei no lixo sem que Léo soubesse dela. Eu disse ao Chris que se Margaret enviasse outra carta eu conseguiria uma ordem de restrição. Por via das dúvidas, a carta não foi suficiente. Margaret decidiu escalar as coisas envolvendo outros membros da família de Chris. O tio de Chris me ligou de novo. Ele é um homem agradável como meu sogro. Por isso eu respondo. Mas no momento em que ele disse que queria falar sobre Margaret, eu suspirei internamente. Perguntei: O que está acontecendo com ela? Ele disse que Margaret sentia falta de Léo e estava arrasada por ter sido afastada. Ele disse: Eu sei que ela cometeu erros, mas você não acha que é hora de seguir em frente para o bem da família? Eu respondi: Com todo respeito, isso não tem nada a ver com a família. Isso tem a ver com a incapacidade de Margaret de assumir a responsabilidade por suas ações. Ela queimou os pertences do meu filho, o traumatizou de verdade. Ele acha que eu vou esquecer isso só porque ela está arrasada? Ele tentou argumentar que Margaret já havia sofrido bastante e que cortá-la só piorava as coisas. Eu terminei a ligação antes de dizer algo de que me arrependesse. A essa altura meu relacionamento com Chris estava tenso. Não estávamos brigando abertamente, mas havia uma tensão inegável entre nós. Eu sabia que não podíamos continuar assim, então sugeri que fossemos à terapia de casal. No início ele se mostrou relutante e disse: Por que precisamos de terapia? Estamos bem. Eu respondi com franqueza: Não estamos bem. Mal podemos falar sobre sua mãe sem discutir. Isso é mais do que apenas Margaret. Trata-se de como lidamos com conflitos como uma equipe. Se não abordarmos isso agora só vai piorar. Finalmente ele concordou e começamos a consultar um terapeuta. Foi uma das melhores decisões que tomamos. Na terapia, Chris admitiu que se sentia dividido entre mim e Margaret. Ele disse que entendia porque eu estava com raiva, mas que era difícil para ele cortar completamente os laços com sua mãe agora que ela estava sozinha. O terapeuta nos ajudou a trabalhar nossos sentimentos e a estabelecer limites. Chris concordou em parar de ter contato com Margaret, a menos que ela demonstrasse verdadeiro arrependimento e assumisse a responsabilidade por suas ações. Eu concordei em estar aberta à possibilidade de uma reconciliação em um futuro distante, mas somente se Margaret fizesse um esforço sincero para reparar o dano que causou. Já se passaram 3 meses desde que começamos as sessões de terapia e as coisas finalmente estão começando a melhorar. Chris não vê nem fala com Margaret há meses e nosso relacionamento está mais forte por isso. Quanto a Margaret, ela não tentou nos contatar desde a carta que enviou a Léo. Ouvi por meio de familiares que ela ainda está ressentida por ter vendido sua relíquia e me culpa por seus problemas financeiros. Honestamente, eu não me importo. A única coisa que me importa é que meu filho esteja bem. Não sou ingênua. Sei que Margaret provavelmente tentará se intrometer em nossas vidas novamente em algum momento, mas por enquanto estou desfrutando da paz e me concentrando na minha família. Atualização 3. Estamos em processo de divórcio e estou pedindo a custódia total do meu filho por causa do que meu marido e minha sogra tentaram fazer. Pensei que estávamos progredindo. Eu havia proposto que dessemos uma chance à terapia para resolver o casamento. Não sou de desistir facilmente. Tudo estava bem até 4 meses atrás quando minha sogra tentou algo novo. Margaret sabia quando Chris e eu estávamos no trabalho, então aproveitou essa oportunidade para voltar para casa. Uma manhã depois que saímos e Léo estava com sua babá. Por sorte ela já sabe quem ela é e que não tem permissão para se aproximar de Léo de forma alguma. A primeira coisa que ela fez foi me ligar. Voltei para casa e ela estava na porta como se esperasse ser convidada a entrar. Quando me viu e viu minha expressão facial, que não era a de uma amiga que você não via há muito tempo, ela começou a falar. Disse que eu não podia deixá-la castigada por mais tempo como se ela fosse uma criança e que merecia ver seu neto. No final das contas ela já havia pago seu castigo ao ter que vender algo muito precioso para ela. Mas pagar pelo que queimou era apenas uma parte do problema. Ela ainda não tinha permissão para ver meu filho nem se aproximar da minha casa. Então eu pedi que ela fosse embora e que no futuro ela poderia esperar uma ordem de restrição. Ela tentou protestar, mas eu disse que se o que eu dizia entrava por um ouvido e saía rapidamente pelo outro, só porque no meio não havia muito que retivesse, então eu tomaria medidas legais. Finalmente ela foi embora dizendo que falaria com meu marido. Quando ele chegou à noite meu marido não sabia de nada já que eu não liguei para ele e sua mãe aparentemente também não, mas eu contei a ele e ele ficou surpreso. Eu disse que ia pedir uma ordem de restrição e ele protestou. Eu respondi que ele podia protestar o quanto quisesse, mas que eu ligaria para o advogado logo de manhã, quer ele gostasse ou não. Ele não disse nada. Há aproximadamente um mês a ordem de restrição foi concedida. Não havia acontecido nada grave com minha sogra para que me dessem uma de emergência. Infelizmente eu falei sobre isso com Chris durante esse tempo na terapia e parecia que tudo estava normal, mas pouco tempo depois de obter a ordem de restrição ele começou a sair com Léo sozinhos para o parque. E digo entre aspas porque não era isso que eles faziam. Na segunda vez que saíram eu o segui novamente porque imaginava para onde ele o estava levando, e era para a casa da sogra. Saí do carro antes que eles entrassem e disse a ele que ele estava violando a ordem de restrição ao levar Léo para lá, além de me trair. Tirei fotos de todos. Peguei meu filho e entrei no meu carro para voltar. Pouco tempo depois Chris chegou, mas eu disse a ele para fazer as malas e ir para outro lugar. Ele pegou suas coisas e não sei onde ele está, mas é muito provável que se eu quiser encontrá-lo só tenha que ir à casa de Margaret. De qualquer forma,
Pedi o divórcio e meu advogado notificou no trabalho. Vou pedir a custódia total porque não posso esperar que ele cumpra meu desejo de que Léo não esteja com sua mãe. Tenho as fotos dele violando a ordem de restrição, então não será difícil provar isso perante o juiz. Além de todas as coisas que Margarete fez, como incendiar os pertences do meu filho, o mais provável é que eu volte para contar como foi todo o divórcio. Atualização 4. O divórcio foi finalizado e eu obtive a custódia total de Léo, o que me dá um alívio que vocês não podem imaginar. Porque eu não teria me sentido tranquila se meu filho tivesse que ficar com seu pai, já que ele provavelmente deixaria que sua mãe o visse. A mesma mãe que me desprezou e desprezou seu neto por causa da cor da pele que poderia ter causado uma tragédia ao queimar os pertences do meu filho. Agora posso respirar aliviada já que até que o juiz proferisse a sentença era como se eu tivesse prendido a respiração todo esse tempo. Estou pensando em me mudar, provavelmente para mais perto dos meus pais. É algo que nos fará bem e nos afastará de tudo isso. Ainda tenho uma ordem de restrição contra minha sogra, mas isso não foi muito útil no passado. Ainda é apenas uma ideia e quero me permitir desfrutar desta vitória e da tranquilidade que ela me proporcionou, mas tenho pensado seriamente nisso e é provável que nos próximos meses eu me mude da cidade. Então, é isso da minha parte e espero que não haja mais nada. Próximo relato. Minha irmã me trancou em um porão quando ouviu que eu estava grávida na festa de noivado dela. Meus pais cancelaram o financiamento do casamento quando descobriram que eu caí e quase perdi meu bebê. Eu, 33 anos, estou grávida de cerca de 3 meses após 3 anos tentando múltiplas rodadas de fertilização in vitro e o que pareceu uma eternidade de sofrimento. Contamos aos meus pais em particular há um mês porque eles têm nos apoiado muito durante toda essa montanha-russa. Não houve uma grande revelação, nenhuma postagem em mídia social, apenas alegria silenciosa entre nós. Além disso, eu não queria contar a muitas pessoas além dos meus pais e dos meus sogros porque queria estar mais avançada na gravidez antes de me comprometer com um grande anúncio. Avançando para o último fim de semana, minha irmã, vamos chamá-la de Emily, 29 anos, teve sua festa de noivado. Emily sempre foi demais, ela adora ser o centro das atenções. Enquanto crescia ela fazia de tudo para ficar sob os holofotes. Festas de família, Emily sob os holofotes. Aniversários de amigos, de alguma forma ela se torna o centro das atenções. Passei a vida inteira deixando ela fazer o que queria porque honestamente, eu simplesmente não tenho energia para lutar contra ela. Honestamente, eu esperava algum drama na festa, mas não tinha intenção de torná-la sobre mim. Meu plano era ficar em segundo plano, apoiar Emily e ir embora cedo já que o cansaço tem me atingido forte ultimamente. Eu até usei uma roupa folgada para evitar perguntas. Eu não ia dizer uma palavra sobre a gravidez para ninguém. Tudo estava indo bem até que minha mãe me puxou de lado durante a festa. Ela só queria saber como eu estava me sentindo já que a gravidez tinha sido difícil até agora. Eu sofri o pior de todos os sintomas iniciais da gravidez. Então fiquei feliz em poder falar sobre isso com minha mãe que teria entendido meu sofrimento melhor do que ninguém. Nós nos afastamos dos convidados para conversar em um canto tranquilo, mas infelizmente Emily nos ouviu e foi aí que as coisas desandaram completamente. Emily foi de 0 a 100 em um piscar de olhos. Ela invadiu a conversa furiosa e me acusou de tentar roubar o momento dela. Eu estava tão confusa. Tentei explicar que não estava anunciando nada. Eu disse a ela que tinha contado para a mamãe e o papai semanas atrás e que estávamos apenas tendo uma conversa particular, mas Emily não estava aceitando nada. Ela disse que eu estava sendo egoísta e que eu não suportava deixá-la ter um dia para si mesma. Ela fez uma grande cena ali mesmo e as pessoas começaram a notar. Eu estava mortificada. Continuei dizendo a ela que não queria que nada disso acontecesse, mas era como se ela nem estivesse ouvindo. Ela estava convencida de que eu tinha ido à festa dela apenas para estragar o momento dela. E porque Emily nunca consegue simplesmente deixar as coisas para lá, ela continuou pressionando. Ela disse que eu sempre tinha que fazer as coisas serem sobre mim, que eu tinha inveja dela e que esse era meu comportamento típico. Naquele momento eu estava tão sobrecarregada que queria ir embora, mas não precisei porque Emily saiu furiosa. Eu só fiquei na festa porque minha mãe me convenceu a estar lá para apoiar minha irmã. Eu também imaginei que se eu desse a Emily algum tempo para se acalmar eu poderia abordá-la novamente e explicar adequadamente o que tinha acontecido. Mais uma vez, eu não precisei fazer isso. Emily de repente se aproximou de mim com um sorriso estranho no rosto. Ela disse que queria me mostrar algo no porão. Era algo sobre uma lembrança da nossa infância que ela achou que eu apreciaria. Honestamente, eu não pensei muito nisso na hora. Imaginei que essa era talvez a maneira dela de amenizar as coisas. Eu a segui escada abaixo, mas assim que entrei no porão ela bateu à porta e a trancou. Eu congelei. Eu a ouvi rindo através da porta. Ela disse que era uma vingança por tentar fazer da festa de noivado dela algo sobre mim. No começo eu pensei que ela estava brincando. Então bati e disse a ela para abrir a porta, mas ela não abriu. Ela apenas continuou rindo e foi embora me deixando presa lá embaixo. Naquele momento o pânico me atingiu forte. Estava frio e escuro e eu não estava me sentindo bem para começar. O estresse e a náusea me atingiram com força total. Comecei a andar de um lado para o outro porque minha mente estava acelerada com outras maneiras de possivelmente sair do porão. Notei que havia uma janela pela qual eu poderia possivelmente sair. Eu precisava de um pequeno impulso para tirar meu corpo inteiro, então coloquei uma caixa que encontrei no porão sob a janela para que eu pudesse subir nela. Infelizmente no meu estado de pânico eu não percebi o quanto eu estava tremendo e como eu estava tonta. Meu pé escorregou enquanto eu estava no meio da caixa e eu caí batendo forte de lado e na barriga. A dor que me percorreu foi terrível. Deitei ali por um momento ofegante tentando avaliar se o bebê estava bem. Meu coração estava disparado. Comecei a chorar porque estava apavorada e muito frustrada com a minha situação. Minha mente não parava de pensar nos piores cenários possíveis como
E se essa queda causar um espontâneo? E se algo acontecer ao meu bebê por causa da piada estúpida da Emily? Tentei me recompor e lentamente consegui me sentar em uma posição confortável ainda no chão. Não sei quanto tempo fiquei lá embaixo, mas pareceu uma eternidade. Ninguém veio me procurar por pelo menos uma hora provavelmente. Sentei no chão frio, abracei meus joelhos e tentei o meu melhor para não entrar em um ataque de pânico completo. Eventualmente ouvi passos e a voz do meu marido me chamando do outro lado da porta. Ele estava frenético e quando bati fracamente na porta ele a destrancou e praticamente me arrancou de lá. Ele me olhou e disse que precisávamos sair imediatamente. Eu estava com tanta dor e tão assustada que não discuti. Corremos para o pronto-socorro e passei todo o caminho de carro tentando não chorar ou surtar. Tudo o que eu conseguia pensar era: e se for isso? E se eu perder o bebê porque minha irmã não consegue lidar com outra pessoa recebendo atenção por 5 minutos? No hospital eles fizeram um ultrassom. Eu estava prendendo a respiração o tempo todo e mal consegui me controlar. Felizmente o bebê estava bem, mas o médico disse que foi por pouco. Se eu tivesse caído mais forte o resultado poderia ter sido muito pior. Me senti aliviada e emocionalmente exausta. Meu marido estava furioso e me disse que não ia deixar isso passar. Ele imediatamente ligou para meus pais e os informou sobre o que tinha acontecido. Tínhamos saído da festa com tanta pressa que ninguém realmente recebeu uma explicação. Meu marido queria que meus pais no mínimo conversassem seriamente com a Emily e também dissessem a ela que não a veríamos mais até que eu tivesse o bebê. Confie em mim, sou muito grata por ter um marido que me defende com tanta ferocidade. Acabamos ficando no pronto-socorro por algumas horas até que eu estivesse estável e pronta para ir para casa. Quando voltamos para casa a festa já tinha acabado há muito tempo e meu telefone estava explodindo com mensagens da minha mãe e do meu pai. Não respondi a nenhuma delas no começo, eu só queria dormir e esquecer que o dia inteiro tinha acontecido. Meu marido garantiu a eles por mensagem que eu estava bem e desligou o telefone dele também. Na manhã seguinte meus pais ligaram novamente, foi aí que descobri o que tinha acontecido depois que saímos. Aparentemente depois que corremos para o pronto-socorro meus pais ficaram muito confusos sobre o que tinha acontecido. Eles tentaram fazer com que a Emily contasse o que tinha acontecido porque aparentemente meu marido tinha causado uma pequena cena quando começou a perguntar a Emily sobre onde eu estava. Quando meu marido ligou para meus pais enquanto eu estava no hospital e contou o que aconteceu eles ficaram furiosos. Eles imediatamente confrontaram Emily sobre me trancar no porão na frente de todos os presentes na festa. Minha mãe tentou minimizar chamando de uma brincadeira inofensiva que foi longe demais, mas meu pai não aceitou. Ele estava furioso porque Emily faria algo tão imprudente, especialmente depois de saber tudo o que eu passei para engravidar. Ele disse a Emily que já era o suficiente e ali mesmo ele fez um grande anúncio. Meus pais estavam retirando todo o financiamento para o casamento e lua de mel da Emily. Meus pais sempre disseram a minha irmã e a mim que adorariam fazer parte de todos os nossos grandes momentos na vida e que uma das maneiras de fazer parte desses momentos era contribuindo financeiramente para eles. Meus pais me ajudaram a financiar meu casamento e pretendiam fazer o mesmo pela Emily. Infelizmente Emily nunca pensou que meus pais voltariam atrás em sua promessa. Emily perdeu a cabeça. Ela começou a chorar na frente de todos. Ela continuou repetindo que eu tinha arruinado a vida dela. Ela me chamou de má e me acusou de fazer tudo isso de propósito. Meus pais me disseram que nunca a tinham visto agir tão desequilibrada antes. Mas eu não fiquei surpresa. Emily sempre reagiu mal quando as coisas não saíam do seu jeito. Ela implorou para meus pais reconsiderarem, mas meu pai se manteve firme. Desde então tenho sido inundada com mensagens e ligações da Emily e da minha mãe. Minha mãe continua me pedindo para falar com meu pai e convencê-lo a mudar de ideia, mas eu disse a ela que já chega. Emily cruzou uma linha e eu não vou esconder isso debaixo do tapete só para manter a paz. Emily, claro, está explodindo meu telefone com todos os insultos possíveis. Ela está me culpando por tudo. Ela está dizendo que se eu tivesse ficado quieta nada disso teria acontecido. Ela insiste que eu destruí a vida dela e que o noivo dela está começando a duvidar se ele ainda quer se casar com ela. Parte de mim se sente culpada, mas a outra parte sabe que isso não é minha culpa. Ainda assim me sinto mal. E embora meu pai e meu marido tenham me garantido que eu não estou errada, não consigo deixar de pensar que devo ter alguma culpa. Então, me sinto mal por arruinar o noivado da minha irmã e também arruinar seu casamento e lua de mel. Atualização. Eu não esperava que meu post explodisse da maneira que aconteceu. Primeiro de tudo, muito obrigada por todo o apoio e comentários no meu post original. Tenho lido todos eles e tem sido de grande ajuda saber que não sou louca por me sentir como me sinto. Muitas pessoas perguntaram se meus pais sempre me favoreceram ou se Emily e eu tínhamos um histórico de desavenças. Então deixe-me esclarecer isso antes de atualizar vocês sobre o que aconteceu desde que postei aqui pela última vez. Para ser honesta, eu não diria que meus pais tinham favoritos. Meus pais eram na verdade muito justos enquanto crescíamos. Eles tentaram o seu melhor para nos tratar igualmente e Emily só recebia um pouco mais de atenção porque era a caçula da família, mas acho que essa pequena atenção extra a transformou no tipo de pessoa que anseia por atenção e faz tudo ser sobre si mesma. Ela era a criança que fazia birra se outra pessoa estivesse em destaque, independentemente do evento, e em vez de estabelecer limites com ela meus pais geralmente cediam apenas para manter a paz. Então, embora eu não chamasse isso de favoritismo, Emily definitivamente se safava com muito mais do que eu jamais consegui. Passei a maior parte da minha vida tentando manter as coisas tranquilas entre nós, aprendi a simplesmente deixá-la fazer o que queria porque era mais fácil do que brigar. Além disso, sou a irmã mais velha e sempre senti que era meu trabalho ser a madura e não causar problemas, mas não importava o quanto eu tentasse, Emily encontrava uma maneira de me levar ao meu limite.
Todo evento familiar se transformava em um ato de equilíbrio onde eu tentava o meu melhor para evitar pisar em seus calos para que ela não explodisse. Acho que é por isso que ela se sente tão no direito agora. Agora para a atualização que todos estavam esperando. Depois que meus pais cancelaram o financiamento do casamento da Emily, ela perdeu completamente a cabeça. No dia seguinte ela me enviou uma longa mensagem me acusando de arruinar sua vida e roubar seu momento. Ela não se desculpou por me trancar no porão a propósito. Em vez disso ela dobrou a aposta dizendo que era apenas uma piada que eu levei muito a sério. Quando eu não respondi, ela entrou em modo de ataque total. Emily começou a dizer a todos na família que eu fingi todo o susto da gravidez por atenção. Depois que meu marido me levou às pressas para o pronto-socorro naquele dia, contamos para o resto da nossa família que eu estava grávida, o que é outro resultado que eu absolutamente não queria. Além de lidar com as mensagens e ligações loucas da minha irmã, também tive que lidar com o resto da minha família entrando em contato comigo. Inicialmente foi para me parabenizar e perguntar como eu estava, então lentamente tornou-se bizarro. Muitos deles começaram a me perguntar como eu poderia fingir minha gravidez apenas para derrubar minha irmã. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Acontece que Emily começou a espalhar essa mentira de que eu planejei me machucar só para arruinar sua festa de noivado. Ela literalmente andou dizendo a todos da nossa família que eu era uma espécie de mente maligna que tentou sabotar sua vida. Vários parentes entraram em contato porque estavam confusos e se perguntando se a gravidez era real, o que foi extremamente doloroso. Uma prima, Eva, perguntou se eu estava inventando a gravidez só para punir Emily. Foi insano. Para piorar as coisas, minha mãe está tentando se manter neutra em tudo isso, o que honestamente parece traição. Ela continua dizendo que Emily está apenas estressada com o casamento e que eu preciso ser a pessoa maior. Mas como eu deveria ser a pessoa maior quando minha própria irmã está espalhando mentiras sobre mim durante um dos momentos mais felizes da minha vida? É exaustivo. Tentei argumentar com minha mãe, mas não estava chegando a lugar nenhum, então decidi me distanciar dela também. Cerca de 2 semanas após a festa de noivado de Emily, ela apareceu na minha casa. Ela estava batendo na minha porta e exigindo que eu consertasse isso porque eu arruinei tudo. Meu marido me disse para não abrir a porta, mas eu estupidamente pensei que talvez ela estivesse vindo se desculpar. Alerta de Soiler. Ela não estava. No segundo em que eu a deixei entrar, ela começou a gritar comigo sobre como eu tinha arruinado a vida dela e como tudo estava desmoronando por minha causa. Ela até disse que os pais do noivo estavam reconsiderando todo o casamento porque acham que ela é imatura e ela me culpa por isso também. Quando tentei explicar que nada disso era minha culpa e que foi ela quem me trancou em um porão, ela surtou completamente. Emily invadiu minha sala de estar, viu a foto do ultrassom que eu tinha moldurado na mesa de centro e quebrou a moldura antes de rasgar o ultrassom em pedaços. Eu estava congelada. Eu não conseguia acreditar que ela faria algo tão cruel, especialmente depois de tudo que tinha acontecido. Meu marido ficou lívido e disse a ela para ir embora, mas antes que ela saísse furiosa, ela gritou que esperava que eu perdesse o bebê para que ela pudesse ter sua vida de volta. Eu nunca tinha visto aquele tipo de raiva nela antes e isso me aterrorizou. Depois que ela saiu, eu simplesmente desabei. Não consegui parar de chorar por horas. Parecia que tudo tinha me atingido de uma vez. Ser trancada no porão, quase perder o bebê e então perceber que minha irmã não tinha limites para sua crueldade. Continuei repetindo suas palavras na minha cabeça e não conseguia entender como alguém poderia desejar isso à sua própria família. Meu marido quer cortar contato com ela imediatamente. E honestamente, não sei se posso discutir com ele. Eu sei que deveria cortá-la, mas parte de mim ainda se sente culpada, como se eu fosse de alguma forma culpada por tudo isso. Minha mãe continua me dizendo que Emily está apenas em um lugar ruim e que eu deveria tentar perdoá-la. Mas como você perdoa alguém por desejar mal ao seu filho? Para tornar as coisas ainda mais complicadas, o noivo de Emily entrou em contato comigo em particular. Ele se desculpou pelo comportamento de Emily na festa e disse que está realmente lutando contra o comportamento louco dela. Ele mencionou que não tem certeza se pode continuar com o casamento porque está começando a ver um lado dela que não conhecia. Eu não sabia o que dizer a ele. É de partir o coração porque eu nunca quis me envolver no drama do relacionamento deles, mas agora parece que estou presa no meio. Neste ponto não tenho certeza do que fazer. Parte de mim quer perdoar Emily por causa da minha mãe, mas outra parte de mim está apavorada que ela simplesmente continue causando mais danos. Eu não sei se ela é capaz de mudar. Eu não quero passar minha gravidez constantemente olhando por cima do meu ombro e me perguntando o que ela fará a seguir. Por enquanto, estou focando na minha saúde e no meu bebê. Meu marido tem me apoiado incrivelmente e estamos apenas tentando manter o estresse o mais baixo possível, mas não consigo me livrar da sensação de que as coisas com Emily estão longe de terminar. Conhecendo-a, ela não vai desistir sem causar mais drama. Vou manter todos vocês informados se mais alguma coisa acontecer. Neste ponto estou apenas esperando por um pouco de paz, mas não estou prendendo a respiração. Atualização 2. Oi, faz um mês desde que postei aqui pela última vez, mas tenho estado muito ocupada. Muita coisa aconteceu e finalmente consegui um tempo livre para mim, então pensei em atualizar vocês. Ok, deixe-me começar de onde parei. Depois que Emily rasgou meus ultrassons e saiu furiosa, fiquei inconsolável por uma semana inteira. Acho que Emily contou ao noivo sobre o que ela tinha feito e foi por isso que ele me contatou sobre estar inseguro em se casar com ela. Aparentemente eles também começaram a ter muitas brigas. O noivo dela me procurou para explicar tudo o que aconteceu. Aparentemente ele tentou garantir a ela que eles não precisavam
do dinheiro dos meus pais para continuar com o casamento porque os dois tinham economizado mais do que o suficiente, mas minha irmã se recusou a ouvir. Ela insistiu em arruinar minha vida da maneira como eu aparentemente arruinei a dela. Dia e noite, a única coisa sobre a qual ela falava era como ela poderia se vingar de mim. Isso aterrorizou o noivo dela. Eventualmente chegou a ele e ele deu a notícia a ela de que estava deixando. Ele até disse a ela que ela era uma lunática e que ela era a única razão pela qual ele a estava deixando. Minha irmã ficou um desastre absoluto. Ela não parava de ligar e me mandar mensagens com ameaças porque eu estava arruinando a vida dela de novo. Ignorei até não aguentar mais e bloqueei o número dela. Isso não a impediu. Ela começou a enviar spam para o telefone do meu marido com mensagens destinadas a mim. Ela até perguntou ao meu marido como ele podia suportar ser casado comigo quando tudo que eu me importava era comigo mesma. Ela também não se conteve em seus insultos ao meu filho ainda não nascido. Eu tive uma vontade muito forte de pegar o telefone e gritar palavrões para ela, mas eu sabia que isso só causaria mais sofrimento a mim e ao meu bebê. Então pedi ao meu marido para bloquear o número dela também. Ficamos em paz por alguns dias até que recebi uma ligação da minha mãe. Minha mãe me disse que no dia anterior à ligação minha irmã tinha ido visitá-la. Ela estava histérica e não parava de chorar. Ela continuou reclamando e falando sobre como tudo que eu tinha que fazer era ficar de boca fechada sobre minha gravidez durante a gravidez dela. Ela não parava de falar sobre como eu tinha arruinado todos os aspectos da vida dela simplesmente existindo. De acordo com ela, ela teve que se contentar com muitas coisas porque eu de alguma forma sempre consegui o melhor das coisas. Não tenho ideia de onde ela tirou essa ideia, especialmente considerando quantos dos meus eventos especiais eu tive que desistir para que ela pudesse ter seu momento sob os holofotes. De qualquer forma, depois de ouvir minha irmã reclamar sobre como eu era a razão de todas as coisas ruins que já aconteceram com ela, minha mãe de alguma forma foi atingida pela clareza. Ela percebeu quão autoritária e insana Emily estava se comportando. Acho que minha mãe teve uma visão real de como a mente da minha irmã estava funcionando e nada disso se alinhava com a crença da minha mãe de que minha irmã estava apenas tendo um dia ruim. Minha mãe eventualmente se cansou da reclamação da minha irmã e a repreendeu por sua insanidade. Minha irmã não aceitou isso bem. Na verdade, isso a fez ter um colapso ainda pior. A única pessoa que ela pensava que estava do lado dela se voltou contra ela e isso a deixou ainda mais brava. Aparentemente, ela se levantou do sofá onde estavam conversando e correu escada acima para o meu quarto. Ela então começou a destruir meu quarto. Ela jogou coisas das prateleiras, quebrou todos os troféus que eu já ganhei e rasgou todos os meus certificados. Isso realmente irritou minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito sentimental, então quando minha irmã e eu nos mudamos ela se certificou de que deixava nossos quartos do jeito que estavam. A única coisa que ela fez nos nossos quartos foi se certificar de que estavam limpos. Nossos quartos eram lembretes para minha mãe de que ainda estaríamos sempre lá perto dela. Então para Emily destruí-lo completamente foi como se ela estivesse arruinando todos os momentos mais felizes da minha mãe de uma vez. Minha mãe ficou com o coração partido e furiosa. Ela gritou para minha irmã ir embora e minha irmã sorriu para o rosto da minha mãe antes de sair. Minha mãe não é a maior fã da minha irmã agora. Ela me ligou para se desculpar por constantemente dar desculpas para minha irmã. Ela me disse que eu tinha todo o direito de sentir o que sentia porque o que Emily fez foi horrível. Honestamente, eu nunca pensei que minha mãe realmente perceberia o quão horrível Emily era. Então ouvi-la se desculpar foi extremamente chocante. Fiquei grata, no entanto, porque de repente percebi de quanta culpa eu tinha sido libertada. Fiquei tão aliviada que minha mãe estava do meu lado e não insistindo que eu mantivesse a paz com Emily. Meus pais agora têm pouco contato com Emily e eles disseram isso a ela também. Minha mãe está inconsolável, mas tenho feito o meu melhor para estar lá para ela. Meu marido e eu passamos muito tempo ajudando minha mãe a remontar meu quarto. Meu pai está oficialmente furioso com Emily. Ele mencionou em várias ocasiões como ele não quer vê-la por um longo tempo. A última vez que eu vi do noivo de Emily, ele a deixou finalmente. Ele perdeu muito dinheiro porque teve que quebrar o contrato do apartamento deles, mas ele está mais feliz agora. Não sei onde Emily está e honestamente não me importo com onde ela está ou o que está fazendo. Eu só a quero longe de mim, pelo menos até que eu tenha dado à luz. Mas é isso por enquanto. Não acho que algo mais dramático possa acontecer agora, mas acho que só o tempo dirá. Se eu voltar para fazer outra atualização, espero que seja somente depois de ter dado à luz. Até lá. Obrigado a todos que leram meus posts e me desejaram felicidades. Atualização 3. Olá a todos. Estou de volta com o que espero ser a atualização final. As coisas foram loucas, mas estou feliz em informar que oficialmente dei à luz um lindo e saudável menino. Ele é a luz das nossas vidas, e honestamente, tê-lo aqui colocou muita coisa em perspectiva, mas é claro que Emily simplesmente não podia me deixar ter esse momento sem causar um último caos. Nas primeiras semanas após o parto as coisas ficaram surpreendentemente quietas. Emily se manteve longe e eu pensei que talvez, apenas talvez, ela finalmente fosse me deixar em paz. Meu marido e eu estávamos nos ajustando à vida com um recém-nascido e parecia que finalmente podíamos respirar pela primeira vez em meses. Meus pais foram maravilhosos. Eles se certificaram de nos visitar regularmente. Minha mãe até trouxe refeições para ajudar. Foi tranquilo e me senti tão aliviada, especialmente porque meus pais se certificaram de não mencionar Emily e a angústia que ela nos causou. Mas então, uma vez quando meus pais estavam nos visitando, minha mãe mencionou de passagem que Emily tinha perguntado muito sobre o bebê. Aparentemente Emily queria saber quando poderia vir ver meu filho. Minha mãe estava cautelosa porque sabia o quão instável Emily tinha estado, mas ainda se sentia culpada por Emily estar de fora. Meu pai, por outro lado, era completamente contra a ideia dela chegar perto de nós. Ele não confiava nela e nem eu, mas também não queria criar mais drama. Então disse à minha mãe que pensaria sobre isso. Então,
Uma semana depois recebi uma mensagem de texto anônima. Era de um número desconhecido, mas depois de ler a mensagem soube imediatamente quem era: Emily. A mensagem estava cheia de insultos. Ela me chamou de vaca egoísta que estava tentando apagá-la da família por ter um bebê primeiro. Ela continuou sobre como meu filho não merecia ter a vida que eu estava lhe dando e como deveria ter sido ela com o primeiro neto. Fiquei chocada. Depois de todo esse tempo ela ainda estava tão amarga e consumida pelo ciúme. A gota d'água veio quando a mãe do meu marido nos ligou uma manhã completamente frenética. Alguém tinha enviado a ela uma carta. Sim, uma carta física, que dizia que eu era uma mãe inadequada. Estava cheia de mentiras sobre como eu estava negligenciando meu bebê, que eu era emocionalmente instável e até insinuava vagamente que eu era abusiva. A carta era anônima, mas pedi à minha sogra que me enviasse uma foto da carta e com certeza era a letra de Emily. Minha pobre sogra não acreditou em uma palavra da carta, mas ficou horrorizada que alguém conhecesse meu marido e eu o suficiente para ser tão específico com seus insultos contra nós. Ela também estava enojada com essas acusações e estava preocupada que alguém estivesse atrás de nós. Foi isso para mim. Não aguentava mais. Emily tinha cruzado todos os limites possíveis e eu não podia permitir que ela continuasse afetando minha vida e minha família. Depois de discutir isso com meu marido, tomamos a decisão de voltar para o estado natal dele. Tínhamos conversado sobre isso antes, mas desta vez parecia a única maneira de realmente escapar de sua insanidade. Nos certificamos de não contar a muitas pessoas para onde na cidade natal dele estávamos nos mudando, só para que Emily não tivesse absolutamente nenhuma maneira de nos alcançar. Empacotamos nossa casa nas próximas semanas e fizemos a grande mudança. Meus pais apoiaram nossa decisão, mesmo que isso significasse que não estaríamos mais perto deles. Meu pai ainda estava furioso com Emily e minha mãe estava com o coração partido porque o relacionamento de suas filhas tinha chegado a esse ponto, mas eles entenderam que precisávamos fazer o que era melhor para nós e nosso filho. Quanto a Emily, bem, ela finalmente está enfrentando algumas consequências. Depois que seu ex-noivo a deixou, ela aparentemente começou a persegui-lo e assediá-lo pessoalmente por telefone. Seu ex-noivo entrou com uma ordem de restrição contra ela, que ela quase imediatamente violou. Então ela está lidando com as repercussões disso. Meus pais cortaram quase todo o contato com ela neste momento. E honestamente, estou aliviada. Não sei onde ela está agora e estou bem com isso. Ela precisa de ajuda, mas não é minha responsabilidade consertá-la. Desde a mudança a vida tem sido muito melhor. Meu marido e eu estamos nos estabelecendo em nossa nova casa e estamos cercados pela família dele, que não tem sido nada além de apoio. Sinto que finalmente podemos nos concentrar em criar nosso filho em um ambiente calmo e amoroso, sem o drama constante que Emily trouxe para nossas vidas. Não posso dizer que algum dia entenderei completamente por que Emily agiu da maneira que agiu, mas me conformei com o fato de que ela não faz mais parte da minha vida e tudo bem. Eu preciso proteger minha paz, meu casamento e meu filho e agora, pela primeira vez no que parece uma eternidade, finalmente tenho essa paz. Obrigado a todos que acompanharam esta jornada insana comigo. Seu apoio significou mais do que vocês imaginam e estou tão feliz que tenho um final feliz para compartilhar.